para fazer uma grande comemoração. Este é o Alcateia número 100! Uhul! Muito obrigado pela companhia de vocês, estarem sempre com a gente aqui, clicando e vendo as novidades que a gente costuma trazer para vocês. Você acreditou que a gente chegaria no número 100 logo? Nem no número 50. E para esse número 100, nós fizemos uma escolha muito legal. Esse ano está fazendo 40 anos do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Globo. Pica-Pau Amarelo. De segunda a sexta, 5 da tarde. Como Monteiro Lobato foi a chave de entrada para muita gente na literatura, o pessoal começar a ler e tudo mais, a gente resolveu falar um pouco, não só sobre o sítio na televisão, mas sobre a nossa experiência com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já leu? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é de 77, se não me engano, então a gente era bem pequenininho quando ele começou. Mas ele foi uma porta de entrada para todo o mundo de fantasia e era algo completamente novo. A nossa geração, ela estava acostumada com monstros invadindo Tóquio, derrubando prédios de isopor, né, e com Speed Racer. E a ideia da fantasia no sítio, que tinha Dona Benta, tinha Anastácia, que tinha toda aquela coisa lúdica e ao mesmo tempo muito simples, era nova, pelo menos pra gente. Os nossos pais, pelo menos os meus pais, eles vieram da roça. Então muita coisa do sítio tinha um eco na vida que eles tiveram quando crianças. Então eles podiam falar pra mim. E eles contavam muitas histórias da época da infância deles. Então o sítio, como os meus pais nunca tiveram fotos de quando eles eram crianças, o sítio pra mim era também uma releitura, né, da vida na roça dos meus pais, né, do interior. E para ler, eu comecei, na verdade eu só li um livro e foi na casa de uma senhora que a gente sempre visitava. Meu pai prestava serviços para ela de ar-condicionado, de elétrica, e eu sempre ia porque ela me adorava, né, porque era uma menininha bonitinha e ela só tinha filhos homens, então ela gostava de me mimar. Mas eu adorava mesmo, era a biblioteca dela, ela tinha uma biblioteca maravilhosa e ali eu conheci Pompeia, Vesúvio, Herculano e eu conheci a história do mundo com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Não estou relacionados, foram dois livros diferentes. E foi muito legal ver a história do mundo da ótica do Monteiro Lobato. Essa é uma versão do Círculo do Livro, é uma versão bem mais nova do que a que eu li. A que eu li era uma coleção grandona e eu não sei nem se existe mais, provavelmente só em coleção mesmo. E assim, tinha ilustração, eu viajava ali, devia ter uns 9 anos quando eu li a história do mundo para crianças do Monteiro Lobato. Foi para mim muito esclarecedor, muito interessante e o sítio para mim fez de uma época bonita, né, da minha vida. Eu não fiquei talvez por muito tempo, acho que quando começaram a mudar as crianças eu já comecei a estudar, aí você tem que fazer dever de casa, eu tinha olhado pra televisão, mas já não dava pra ver muita coisa. Uma coisa legal que você falou aí é que nós éramos o Pedrinho, né? Que o Pedrinho era o Sim. menino que morava na cidade, ia passar as férias na casa da avó e vivia as aventuras do sítio. Então a gente que vivia na cidade, através do Pedrinho, vivia aquelas aventuras. Eu conversei com o pessoal via Hangout essa semana, vamos ver o que eles acharam. 5 horas é hora do chá das 5 e 5 horas também era uma hora muito especial para a nossa geração. É mais ou menos nessa hora que começava o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Globo, que está completando 40 anos agora em 2017. Pelo amor de Deus, nós estamos tão velhos assim, minha gente? Sim! Sim! Gente, 40 anos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, adaptação global, ele já teve antes na Tupi, mas o que marcou a nossa geração foi a versão de 77 em diante. E aí nós vamos falar aqui com os nossos amigos que frequentaram o Sítio do Pica-Pau Amarelo por uma década, mais ou menos. Os nossos amigos. E aí, quem é? Vou começar perguntando quem é que já leu os livros. JM. JM é o nosso cérebro. Eu queria ter um filho assim. Fala aí, Não, seu negócio, minha super saudosa vovó, amada Ada, que quando eu era pequeno comprou, pelo Círculo do Livro ainda, uma coleção encadernada com as obras completas do sítio do Monteiro Lobato. E ela me deu, é um calhamaço dessa grossura. Esse é do Círculo, é o meu. Bota aí uns 5 desse aí, um do lado do outro, é um negócio... Porra, levava uns 10 quilos para carregar aquele negócio. Mas foi delicioso, assim, ler o sítio. Agora, eu comecei a ler depois de ver
o seriado, né? Como todo bom moleque dos anos 70, eu fui fisgado pela música do Gil e pelo aquele visual hipercolorido, né? Era muito lisérgico, né, bicho? Quando você vê, era muito louco. Os caras pareciam... O Reino das Águas Claras, bicho. Desenhos doido aquilo, cara. Os desenhos de abertura da Globo do Rui de Oliveira, né? A música do Gil. E... Que era aquele sítio, né, cara? Aquilo era muito bom. Aquela trilha sonora só tinha cobra, né, bicho? Vou botar a lista das cobras que tinha na trilha sonora, bicho. Rick Nobre. Você não perdia o sítio? Você era sagrado? Assim, eu queria saber depois se você me refrescasse a memória sobre os horários. Tinha 2 horários? Porque é o seguinte, eu me lembro claramente, porque eu não cheguei a cursar nem a jardim de infância. Eu fui direto pro CA quando eu tinha 5 anos. E as aulas não começaram numa segunda, começaram numa terça. Para tudo. 10 segundos para mandar o Rick tomar banho, que consegue se lembrar o dia da semana que ele foi... Deixa eu explicar por quê. Eu não lembro. Por que eu lembro? Por que eu lembro? Porque eu via sempre, de manhã, né, por volta das 10 horas, a Vila Sésamo. Então, nessa quinta e sexta-feira, que foram meus primeiros dias de aula, eu não via Vila Sésamo. E foram os 2 últimos dias que exibiram a Vila Sésamo. Na segunda-feira seguinte, estreou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendeu? Uau. Por isso que eu lembro. Que trauma, hein? Meu caro Visconde, é de trem ou de bonde que eu chego ao Pica-Pau, aonde se esconde todo o pessoal. Visconde me conta, ou então faz de conta que é no coração das crianças daqui. Alegria. Eu saí da escola e pedi pra minha mãe, porque eu pedi pra minha mãe ver, fazer pra mim qual foram os quadros que passaram, que eu já conhecia, óbvio, da Vila Sésamo, pra saber quais eram. E aí, na segunda-feira, estreou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu tinha antipatia, porque entrou no lugar da Vila Sésamo, então eu tinha antipatia. Obviamente, depois, quando começou a passar acho que passava tarde também, aí eu acabei vendo e, óbvio, eu via todos aqueles arcos todos, né? O do Capitão Gancho. Eu lembro que tinha um robô de lata horrível, mas que eu adorava, que era acho que era Invasão Atômica. Eu adorava aquilo, cara. Eu me lembro nitidamente, era do Minotauro, né? Minotauro. E aquilo ali, rapaz, me dava um medo quando chegava aquele negócio e ainda tinha um rugido de fundo. Era um negócio assim, mas era fantástico também, era uma produção. Engraçado, não se fazia coisas tão tati-bitati para criança naquela época. Embora toda criança coisa... burra é invenção da Xuxa. Então fala aí, Paty, como é que foi o seu contato com o sítio? Você teve contato com os livros? Olha, sou a Emília no País da Gramática porque eu gostava muito. O primeiro contato que eu tive foi o que tinha na Biblioteca do Metropolitano, né? Que foi ele que traduziu Robin Hood. Mas foi ele que traduziu Robin Hood, ele traduziu muita coisa legal. Tanto que ele não gostava de traduzir coisas europeias para cá, tanto que ele criou os heróis que a gente tinha, né? O Jeca Tatu, o Visconde de Sabugosa, a Emília e tudo. E aí, minha professora deu plaque. Seria muito divertido aprender gramática com as obras de Monteiro Lobato. Tinha muita coisa lá que já estava em desuso, mas era interessante do mesmo jeito, porque ele era muito surreal, cara. Era muito lisérgico ele, nos livros. Agora, quando passou para televisão nos anos 70, entendeu? Aí o meu cunhado trabalhava na Globo. E ele acabava com o encantamento. Ele estava achando que estava fazendo uma grande coisa. Mas acabou com o meu encantamento de chegar no Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela casa do Seu Monteiro era toda de madeira, era tudo... E as pessoas todas com a cara laranja. Agora, eu não estou lembrando se foi... Quem foi? Não foi o Visconde o tio Barnabé, não. Foi eu acho que foi o Coronel Teodorico
que chegou para mim, você me vê na televisão? Aí eu fiz que sim, eu de lá da televisão tô vendo você lá na tua sala. Aí eu entrei em pânico, porque ele sabia que eu chupava chupeta. Aquele homem sabia que eu chupava chupeta e não estava usando esse segredo para me manipular de alguma forma. Olha, eu acompanhava religiosamente, assim, não perdi um sítio, era louco, assim, corria para casa. O contato com os livros que eu tive eu tinha tenho uma tia-avó, tia Marilda, beijo para a tia Marilda, a irmã do meu saudoso vovô Humberto. Eles tinham, lá em Gramacho, os livros todos, então eu conseguia folhear, né, alguns assim, ainda era muito novo, assim, já via, claro, o Sítio do Capão Amarelo. Tinha às vezes uma dificuldade em entrar naquele mundo do livro, porque eu tinha essa cabeça audiovisual, então eu esperava encontrar o que eu via na TV ali, né? E aí hoje consegui achar no sebo, né, alguns dos livros que eu restaurei, assim, esse aqui é Xerox colorida, aí eu fiz uma capa bonitinha para esse aqui do meio eu achei no lixo no meio da rua. Tava andando com a Ed, ele tá indo almoçar, aquelas caçambas cor de abóbora, alguém botou ali, provavelmente para alguém pegar, não quis botar e deixou do lado de fora. E aí eu fui lá e peguei. Eu fui lá então, aqui, que é o Memórias da Emília, que tava do lado de dentro, perfeito tanto quanto um troço de 40 anos pode estar, mas eu tenho, são os poucos livros, e esse aqui é do Círculo do Livro, essa coleção que o JM falou ainda há pouco aqui, esse aqui também comprei pelo Círculo. Mas eu comprava as revistinhas, eu tinha um álbum de figurinha do sítio, tinha o disco, né? Agora eu tenho o disco também. Tinha o disco, ouvia over and over, ouvia aquele disco assim, trocentas vezes, era louco pelo sítio. Aí eu pergunto a vocês, quem que quis ser Pedrinho e Narizinho, lembra? Teve o concurso. Quando o primeiro Pedrinho, a primeira Narizinho estava grande, quem é que pediu, pelo amor de Deus, para os pais se inscrever porque queria ser Pedrinho e Narizinho? A Globo fez o concurso. Nenhum de vocês quis ser Pedrinho? Eu sempre tive esse nariz que vocês estão vendo aqui no YouTube. Olha a minha chance de ser Narizinho. O que eu sempre quis ser é a Emília. Teve uma época da minha vida que eu fui muito desbocada. Porque eu apaixonei pela Emília e... Senhor Visconde? Quero que o senhor jure solenemente sobre a Bíblia. Isso não é Bíblia, Emília. É um dicionário. Pois faz de conta que é. Eu acho fantástico. A Emília foi muito bem escalada em várias épocas, né? Teve a primeira temporada que foi a Dirce Miliaccio, né? Aí a segunda já foi a Reni Oliveira, que era espetacular. E essa versão recente, que foi com a Isabelle Drummond, né? Que já está adulta já há um bom tempo, mas ela foi a primeira vez que escolheram uma criança para fazer Emília, e ela era pequenininha, e ela era extremamente talentosa. Eu acho que foi a melhor Emília até hoje, conseguiu ser melhor que a Reni Oliveira, cara. Era um espetáculo. Porque era uma boneca de pano que andava mesmo, aquela bonequinha. E ela falava, a Emília é sensacional, cara. É algo que podia ter dado muito errado, mas a escalação dela, assim, salvou. Podia ter matado o projeto. Isso é um desastre de trem. Tem uma coisa que eu estava conversando nas férias com meu sobrinho, Paulo José, que seria alguém que, quando era criança, viu esse sítio do ano 2000, né? E aí eu perguntei se ele via, porque eu contei para ele que a gente, quando era criança, via, perguntei se ele via, ele falou que até assistia, coisa e tal. E aí a gente estava conversando, assim, se hoje pegaria, né? Tudo bem, 2000, meu irmão, 2000 já tem 17 anos, né? Então, se você fizesse uma versão daqui a algum tempo, se o sítio teria espaço na TV, se seria melhor um filme, talvez se você criar uma franquia de filmes, hoje você tem efeito especial, então você criar seria o nosso Harry Potter brasileiro, né? Você criar os filmes do sítio, talvez. Vocês acham que teria? Eu acho que o sítio vai ter espaço sempre, assim, porque é uma obra maravilhosa, é um convite à imaginação. As crianças têm... A coisa mais interessante que tem em criança é a capacidade de imaginar, né? De você não ficar preso dentro de um conceito que a gente já está tão amarradinho. Tem um documentário que eu assisti, que eles mostraram uma imagem de um ônibus
sem qualquer definição, só as janelas e as rodas. Mostraram para os adultos e perguntaram: esse ônibus à frente dele é para a direita ou é para a esquerda? Ninguém conseguiu responder. Perguntaram para várias crianças e elas acertaram sempre. Aí o cara falou: mas como? Aí as crianças: ué, se esse ônibus é todo igualzinho desse lado, é porque a porta está do outro lado. Se a porta está do outro lado, ele só pode ir para lá. Cara, os adultos ficaram chocados pela lógica da coisa, porque a criança não está presa. Então, assim, o que o Monteiro Lobato fez foi fazer o seguinte, foi fazer um convite a sonhar. Então, eu acho que toda vez que você fizer isso respeitando e pensando, você vai encontrar espaço. O que acontece é que a gente começa a fazer aquelas milhares de concessões, como a gente já falou antes de vários outros temas, em relação ao público, ao mercado, é isso, é aquilo, aquilo outro, e a gente empobrece a obra. Mas seja no cinema, seja na televisão, se for uma obra que respeite o negócio e seja bem feito, vai fazer sucesso sempre. Assim, o segredo do Sítio foi a escalação desde o primeiro elenco. Assim, você acreditava que aquelas pessoas eram de fato aqueles personagens, entendeu? Tanto que foi difícil para os atores conseguirem trabalhar depois. Não. A Reni de Oliveira saiu do Brasil. Silvia Salaberry, ela não conseguiria ser outra coisa além de Dona Benta, nem que ela tentasse. Vocês sabiam que quando acabou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a produção deu para Zilka Salaberry a vaca moxa? Não. Era a vaquinha que ela dava. Lembra que ela dava as espigas de milho para vaca moxa? Era a vaca que era de verdade do sítio, nem era um boneco, era uma vaca mesmo. E aí, quando terminou, a produção deu para ela, não sei o que ela fez com a vaca, você levou para o sítio. Eu fiquei imaginando se namorasse em apartamento, ia ser um problema. É muito obrigado, mas eu gosto dela. Né? Ela devia ter um sítio mesmo, algum lugar. Ela ficou com a vaca moxa. Bonitinho, né? Vocês lembram do Porquinho Rabicó? Não. No começo do Sítio ele era porquinho de fato, e depois ganhou um personagem fazendo, né? Porque ele virava marquês para casar com a Emília. Pois bem, e um dia ele bebeu muito e dormiu na rodoviária. E quando os caras foram bater no cara, assim, os policiais bateram na perna dele: acorda aí, ô vagabundo, vamos levantando. Ele acordou meio sonado e falou assim: não sou vagabundo, não, eu sou o Porquinho Rabicó. E aí os caras: você é quem? Aí ele: ué, vocês não estão me reconhecendo? Eu sou o Porquinho Rabicó. Aí ele: que Porquinho Rabicó, meu amigo? Ele: o Porquinho Rabicó do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, resultado, o cara foi parar no Pinel. Essa história é verdade, tá? Isso não é palhaçada. Ele foi parar no Pinel. Eu fiquei imaginando se seria menos pior ele dizer que é um Marquês de Rabicó. Mas ele ia terminar internado de qualquer jeito, né? Mas talvez ele ficasse numa ala mais nobre. Não, ele ficou 30 dias internado no Pinel. E só foi encontrado porque a equipe da Globo começou a espalhar cartazes e fazer uma busca absurda por ele. E aí acharam no Pinel. E os caras falaram: aquele ali é o nosso ator. Ele falou: não, aquele ali é maluco, ele diz que é porco. Ele: não, ele é realmente o porquinho do sítio, mas é um ator fazendo o porquinho. E aí é que o cara saiu. Mas ele ficou 30 dias no hospício, porque isso é verdade, que era o Porquinho Rabicó, né? Histórias do sítio. Processo aí milionário, não? Seria, né? Um negócio dos anos 70, eu acho que ele deu graças a Deus de sair de lá. De não ter virado churrasquinho, né? Bacon. Então, falando em histórias proibidonas, quem é que ficou traumatizado quando a Reni de Oliveira pousou para Playboy? Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Eu sempre tive uma mente imunda, eu achei muito legal. Não, eu quase me entreguei a bebida aos 10 anos de idade. Não, eu confesso que eu tô na turma do Rick. Graças ao Senhor, isso passou assim pela minha cabeça, ó. Depois da edição, põe a capa aí, Renato. Você tinha que... Meu Deus do céu, vocês são imundos, Ai, eu não ia mencionar isso, mas eu sou sempre o Plutão na casa 11, eu sou sempre a desagradável.
Você acha que sobreviveria? Você acha que não ia aparecer nenhum nojentinho falando não bota Monteiro Lobato para as crianças, não, porque Monteiro Lobato era racista? Eu não conhecendo os livros bem, fica difícil eu falar. O que eu sei que realmente aponta-se episódios racistas em alguns trechos de alguns livros. Eu acho que isso tem que ser lido dentro do contexto histórico dele, e eu acho que isso não seria um problema a partir do momento que você adapta isso seja para cinema. Aliás, você falou sobre isso, Renato. Eu acho eu acho difícil que consigam fazer isso bem. Mas eu sempre vi, há muitos e muitos anos, eu sempre vi um enorme potencial do Sítio do Pica-Pau Amarelo de ser uma franquia cinematográfica única, uma fonte de uma. Você se comparou com Harry Potter, eu acho uma excelente comparação. Mas eu acho que não chega. Eu acho que a polêmica do suposto racismo do Monteiro Lobato é um problema mais na questão de adotar os livros originais nas escolas e não da adaptação deles para qualquer outra mídia. Eu acho que é mais isso. Eu acho que não é nem um ataque aos livros em si, mas o uso deles em sala de aula, né, como uma literatura de referência. Mas, como eu falei, como eu não sou familiar com os livros, eu me abstenho de dar uma opinião se eu concordo ou não. Mas a polêmica está nesse âmbito, entendeu? Eu acho que você e o Rick acertaram na mosca quando vocês dizem o seguinte: existe um contexto histórico para tudo. Entendeu? Você não tira o homem do tempo em que, ou a mulher, do tempo em que... Correção, né? Essa foi boa. Você não tira as pessoas do tempo em que elas viveram. Quer dizer, você não pode fazer com que elas há 30, 40, 100, 200 anos atrás imaginem a sociedade hoje e escrevam para isso. Eles escrevem dentro de uma realidade. Agora, dizer que Monteiro Lobato é racista é, no mínimo, falta de cultura. Porque, tirando a Dona Benta, dos personagens adultos, a mais importante era a tia Anastácia. E tinha o tio Barnabé. E os dois eram negros e nunca foram vistos na posição de escravos. Ao contrário, eles eram realmente da família. Quer dizer, eles cercavam aquelas crianças e interagiam com elas sem muita distinção. Agora, os termos racistas existem, mas existem tão facilmente quanto antigamente a gente chamava os outros de gordo, chamava o cara de coisa feia, negão, isso, aquilo. E hoje, se você faz isso, você ganha um processo, porque a única pessoa que pode fazer isso você só pode chamar o cara de negão se você for negão. Você só pode chamar de gordo se você for gordo. Eu acho que é o seguinte: a gente ofende muita gente chamando de querido e fala muito carinhosamente quando a gente, às vezes, abre um pouco o verbo. É lógico que tem que ser respeitado, você não vai dar isso para uma criança ali totalmente solta, sem explicar o contexto, sem explicar como é que a coisa foi, mas você negar a cultura do Monteiro Lobato às pessoas é você fechar uma porta de imaginação que as crianças precisam. Assim, essa ideia de você adultizar as crianças, como tem se feito hoje, de querer que crianças sejam mini-adultos e com discursos muito elaborados e muito embasados e muito politicamente corretos, vocês estão matando, quer dizer, vocês não, mas a sociedade está matando a humanidade que a gente pode, porque é na imaginação que você extrapola. Sem imaginação, a gente está fadado a cometer os mesmos erros. E se apagar dos livros tudo que eles estão lá, a gente vai cometer os mesmos erros estúpidos, porque não viu o que as pessoas fizeram antes. Exato. Agradecendo aos amigos aqui que, com a sua verve literária e com a sua alegria infantil, estiveram presentes no Sítio do Pica-Pau Amarelo, assim como eu, durante tanto tempo. E para você também, que provavelmente pegou a primeira ou a segunda geração do ano 2000, que também foi uma produção muito boa. São 40 anos do sítio, e que venham novas produções sempre, porque sempre será bem-vindo. Inclusive, se a Globo um dia lançar um serviço de streaming, tipo a Globofix, vocês vão me encontrar lá no sítio, porque é lá que eu vou morar e nunca mais vocês vão me ver aqui na vida. Nunca vou ficar lá vendo reprises e mais reprises. Um grande abraço e até a próxima, amiguinhos.